Seria legal se a gente recebesse uma carta de um ouvinte, Já né? pensou? Garras terríveis e dentes enormes. Holy Grenade! Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Marcelo. Eu sou Ivar. E eu sou o Arthur. Hoje nós estamos sem Fran de novo. Era pra ela ter vindo. Todos nós ficamos de surpresa, com os pegos desprevenidos, né? Porque ela não falou pra ninguém com quem que vinha. Chegamos aqui nós três, não veio com você, não veio com você, não veio com você, então ela não veio, né? Pois é. Mas vamos descobrir na semana que vem porque que ela não veio. Porque na segunda-feira, quando falamos com ela estava super empolgada com as duas gravações que a gente ia fazer hoje, né? Como essa gravação está sendo feita numa quarta-feira, né? Ela teve 2 dias pra mudar de ideia. É verdade. E nós aqui, os novatos, estamos também super empolgados com os comentários, né, do pessoal no site. Acho que tá bem bacana. Verdade, as reações foram mais positivas do que eu esperava. Assim, houve choque, pelo menos Lógico. os 2 dias de choque, assim, né? Indignação completa. Esses telefones devem ser os ouvintes ligando aqui. Mas assim, é legal saber que o pessoal acabou, apesar de sentirem falta das vozes antigas, que eles curtiram o trabalho que a gente está fazendo. E queria também desejar boa sorte aí pro Netão, pro Tais e pro... Com certeza. O Rodolfo, né? O Rodolfo é um cara que eu tive o prazer de conhecer há alguns anos até, quando a gente frequentava o mesmo bar, que era a Taverna do Gaulês, um bar com estilo medieval clássico, hein? Que tinha até um taverneiro clássico também. Pois é, cara, o taverneiro parecia... mais clássicos ainda. O taverneiro parecia o Asterix, só que não loira, né? Cabelo castanho. Tinha a voz do Leme. Então, um cara que eu tive o prazer de conhecer há um tempo atrás lá nesse bar, que tinha temática medieval, que era a Taverna do Gaulês. Cara, a gente boa pra caramba, faz tempo que eu não falo com ele e me sinto assim, pô, se o cara mandou um e-mail aprovando, curtindo o que a gente tá fazendo, poxa, eu fico feliz também. Então vamos à sessão. Hoje os jogadores de RPG exploram o espaço, o fundo do mar e até suas mentes. Porém, tudo começou com um joguinho cujo primeiro nome era Dungeon. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Certo, Ivar? Certo, senhor? Certo, Arthur? Só na finalidade. Muito bem. Dungeon. Depois a gente vai falar sobre Dragon e não vamos falar sobre E também, né? O E. Acho que o E merece uns 3 capítulos. Porque ele junta Dungeon com Dragon. Vocês conseguem definir Dungeon pra mim? Aí, ó, o Ivar ele trouxe a colinha pauta super definitiva. né? São só 2 folhas, né? Ivar, por favor, definição de Dungeons. Não, é só 2 folhas, nos impressa o quê? Letra Arial 8, isso aí, né? Área 8 com espaço reduzido, sabe? Porque segundo... afinal de contas temos que economizar papel, né? Lógico, preservação da natureza. Né? A definição segundo o dicionário de Oxford, 2009, por favor. Então, pesquisando nos dicionários, tá? É interessante saber o seguinte, que dungeon, em inglês, significa masmorra. Isso aí o pessoal já deve saber. E que masmorra é um lugar onde você coloca prisioneiros para que eles fiquem ali o tempo que as leis ditarem ou que os donos da masmorra ditarem. Tá? Beleza. Só que essa palavra dungeon, ela vem do francês donjon. Dom João. Que em francês significa castelo, fortaleza ou forte. Eu pensei que fosse o Dom João. Donjon, né? Então, é engraçado que assim, pelo menos para a temática medieval e para o que acontece hoje em dia nas mesas de RPG, o termo donjon tem mais a ver com a realidade atual. Se bem que quando o RPG começou, as aventuras eram todas feitas em subterrâneos, em masmorras mesmo. Naquele tempo, o dungeon Eram literalmente corredores de pedra subterrâneos construídos por alguém. Quadradinhos com paralelepípedos, né? Salas de 3x3, né? Exatamente, tudo quadradinho, bonitinho. Então, antes de você elaborar mais, eu quero estabelecer uma coisa com vocês. Normalmente, em episódios anteriores do Vozes da Terceira Terra, quando a gente pegava um tema, por exemplo, Casa Mal Assombrada, a gente expandia para tudo que era possível lembrar vagamente Casa Mal Assombrada. Eu acho que se hoje nós vamos falar sobre Dungeon, a gente deveria falar sobre Dungeon. E não expandir para, como o exemplo que eu sempre dou, a estação espacial você tratar como Dungeon. Eu acho que hoje a gente podia... O que vocês acham? Apesar de que, até estava comentando com o Ivar, que todo aventura de RPG, a construção do cenário pelo mestre pode ser tratado como uma dungeon no seguinte sentido de
casinhas ou lugares e corredores e tudo mais. Mas hoje vamos focar em... nós vamos depois, mais pra frente, estabelecer os pontos em comum de todas as dungeons. Okay. Né? O que torna uma dungeon. Talvez o Ivar tenha até escrito sobre isso. Pode prosseguir. Não, eu foquei aqui nessa pequena enciclopédia que eu montei aqui. Beleza. Depois a gente discute essa parte. Eu foquei especialmente na parte medieval. Cheguei no máximo até um pouquinho do Renascimento, mas não passei muito disso, não. Tinham dungeons no Renascimento? Claro, as masmorras de castelos, assim, né? Porque os castelos existiram até essa época. O senhor nossa, não, peraí. Você falou da Renascimento, desculpa. Viajei, esquece. O senhor que é professor de história não sabe essas coisas. Como ousa? Você falou Renascimento e na minha cabeça veio o Iluminismo, cara. Esquece. Nossa, nada a ver. Porque tem vários outros tipos de dungeon reais na Europa. Tem aquela dungeon famosíssima, as Catacumbas de Paris. Sim. Onde tem milhares de ossos empilhados. E aquilo é uma dungeon. Né? Sim, você pode ambientar uma aventura por ali. Aparecia um pouquinho disso aí naquele filme do Indiana Jones e a Última Cruzada, né? Que se você fez história, você tem uma dor no coração, cara, quando você vê aquilo. Ele vira assim, eu preciso de uma tocha. Ele abre uma tumba, arranca o osso de um cadáver, né, de um fóssil que está lá praticamente, arranca um pedaço de tecido, enche de giro e põe fogo. Tipo assim, que tipo de arqueólogo é esse, cara? Super arqueólogo. Que horror. Cara, ele é o Indiana Jones. Ele pode, cara, ele pode. Ele está salvando o mundo dos nazistas, então ele pode. Ou naquela época o que interessava era só os túmulos dos reis. Se você era um Zé Mané, ninguém queria saber de você. Cara, uma coisa interessante que eu tava pensando. A gente pode tratar aqueles túneis na Guerra do Vietnã como dungeon também? Então, acho que a gente já pode ir para definição de dungeon. O que faz de uma dungeon uma dungeon? Eu vou soltar alguns pontos aqui de memória e vocês completam ou contradigam os meus pontos. Em primeiro lugar, uma dungeon tem que ter entrada, mas não necessariamente saída. Uma dungeon tem que ter corredores e salas. E os combates acontecem preferencialmente nas salas, mas também podem acontecer em corredores. Uma dungeon tem uma tabela de encontros aleatórios. Por mais que eles não sejam aleatórios, como são uma série de corredores e salas interligadas, o DM, se quer fazer uma boa dungeon, nós vamos falar sobre isso, ele tem que ter uma ideia de, por exemplo, se os jogadores começam uma luta num determinado corredor, numa determinada sala, existe uma chance dos monstros da sala seguinte ouvirem. Certeza. Tá? Especialmente porque você está debaixo da terra, o eco se faz ouvir muito facilmente ali. E dependendo do tipo de dungeon, podem até ter patrulhas. Você está numa dungeon habitada prioritariamente por orcs. Então, vai ter uns encontros aleatórios, por mais que o DM não tenha construído como aleatórios, a ideia é que os jogadores pensem que são aleatórios, porque de tempos em tempos eles vão topar com uma patrulha fraca, mas só para eles se manterem constantemente em guarda. Porque se você deixa uma dungeon muito tempo desabitada, os jogadores começam a ficar muito à vontade. Outra coisa que a dungeon tem que ter é um boss. Tem que ter boss e underboss também. Dungeon tem que ter essa ideia de que você completou uma etapa. Prisioneiros. Prisioneiros também. Pode ser, acho que é opcional. Aqui eu falo sobre os tipos de dungeon aqui, então deixa para daqui a pouco. Beleza. Tá. Então acho que dungeon, para mim, essas são os pontos principais de uma dungeon. Aí você tem pontos opcionais. Por exemplo, prisioneiros, níveis. A dungeon pode ter vários níveis. Eu acho fantástico o dungeon de vários níveis, mas você pode fazer uma dungeon simplesmente horizontal, né? Uma dungeon lateral. De um andar só? De um andar só. E a dungeon pode ter só um tipo de monstro, pode ter vários tipos de monstro. Você pode colocar o classiquíssimo dragão ao final dela. Vermelho com tesouro. Porque os outros não vivem em montanhas, né? E a dungeon pode ser conhecida, pode não ser conhecida. Pode ser um conjunto de cavernas naturais, pode ter sido construída, pode ser construída de várias maneiras. Uma dungeon pode até não ser apenas, não se limitar apenas, mas incluir os esgotos de uma cidade. Porque se for só os esgotos, não é dungeon, né? É só esgoto. Esses são esses itens opcionais. Claro que nós vamos se lembrar demais. Acho que é tudo uma receita e os temperos, né? Exatamente. A receita básica e as firulas. Vai colocando os temperinhos. Tipos de dungeon, vai. Bom, selecionei aqui pensando também, pesquisando e pensando um pouco na minha experiência como mestre, como jogador também. Basicamente existem 4 tipos de dungeon. Então, primeiro de tudo, o mestre tem que definir qual é o tipo de dungeon que ele quer construir para que os seus jogadores invadam.
Então, basicamente, são 4 tipos. O mestre tem que se perguntar o seguinte: a dungeon que ele vai montar, ela é uma masmorra, é uma prisão? Ou ela é um lugar para esconder coisas valiosas, seja o valor que for, riqueza ou valor mágico? Ela é uma base subterrânea, como se fosse um quartel, por exemplo, onde eu vou treinar pessoas ou treinar bichos, né? Treinar monstros? Ou ela é usada como moradia? E, nesse meio tempo, também decidir, como o Marcelo falou, se ela foi construída artificialmente ou se ela já existia, por exemplo, uma caverna, um túnel, e foi utilizada, depois foi expandida, enfim. Isso aí são coisas que o mestre tem que definir para que a masmorra dele possa ter uma certa personalidade. Para que isso também vai influir na história e nos tipos de desafio que aquela dungeon vai oferecer para os jogadores. Isso é o começo da alma da masmorra, né? Que vai ter as histórias. Aí, lógico, cada parte da masmorra, diferente desses 4 tipos, tem as suas histórias particulares. A dungeon pode ser também uma combinação de 2 tipos. Mas você tem a dungeon para prisioneiros, você tem tipos diferentes de prisioneiros que estabelecem, né? Sim, aí que se você decidir pela dungeon tipo prisão, tipo masmorra, aí você tem que pensar em que tipo de prisioneiros eram colocados ali. Então, primeiro é o seguinte: que tipos de prisioneiros eram esses? Eram criminosos comuns? Era ladrão, assassino, essas coisas assim que você capturava nas ruas? Tem algumas influências, algumas que o pessoal pode pensar para ter uma ideia de como que eram essas dungeons, essas masmorras, digamos, clássicas, que eram prisões. Por exemplo, no livro, no filme O Conde de Monte Cristo, tem aquele castelo de Ix. Aquilo é uma masmorra, assim, que tem até túnel secreto, de uma cela para outra. Essa é legal. Né? Opa, spoiler. Não é spoiler, tá no começo do filme, isso aí faz parte, tá? Não é o foco do episódio falar de ficção científica, mas eu vou citar um exemplo aqui, que é aquela prisão do planeta Crematória no filme da Batalha de Riddick, né? Sabia que ele ia falar isso? Pois é. Não, enfim, né? Que é a prisão onde os personagens entram, porque eles têm que conversar com uma prisioneira lá dentro. Não, eles estão levando o Riddick. Eles estão levando o Riddick e ele vai encontrar alguém lá dentro também, uma menina, a Kira. Ele se deixa capturar porque ele quer encontrar a mocinha lá. Isso, né? Mas não, aquilo é uma prisão para criminosos, no caso dele, do filme Criminosos Perigosos. Mas ali tem criminosos comuns. O jogo, The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay, ele te explica o que diabos é uma prisão Triple Max, que cita nos 2 filmes. E é muito legal, porque o primeiro é Triple Max porque ela tem 3 níveis. O primeiro nível é uma prisão mesmo, é uma prisão, tá bom, de ficção científica, mas é uma prisão. O segundo nível é o subterrâneo da prisão, que aí é para os prisioneiros, é o Double Max, os prisioneiros muito mais perigosos. Então, lembra, tipo assim, você explora até melhor do que a prisão com celas e corredores. E aí o terceiro nível, encontra até um corredor, um subterrâneo, assim, tipo cavernas e grutas, quando você consegue escapar dessa parte da prisão. E o terceiro nível, aí já não é uma dungeon, porque você fica em crioestase lá. Então, quer dizer, é o Triple Max. Né? Mas os 2 primeiros níveis do jogo são uma dungeon prisão e uma dungeon prisão com... Complexo de cavernas. Isso. Que é o que aparece no filme. O que aparece no filme, não tem nada a ver. É em outro lugar, é em Butcher Bay. Ah, tá. É outro planeta. Butcher Bay, aquele lá é crematória. Mas em muito maior escala. No jogo em muito maior escala. Mas no filme, basicamente parece um complexo de cavernas que foi transformado em prisão. Né? Pois é. É o Double Max de Butcher Bay. Tem todo o complexo construído com metal e cimento. E aí tem a parte... como se você escapasse, e aí tem a parte das grutas. Sabe uma outra dungeon que me vem à mente também, que é clássica, cara? Do filme Goonies. Tem uma dungeon muito louca, cheia de armadilhas e coisas. Nossa, Essa é a dungeon para proteger, para guardar tesouro. Para guardar tesouro. Essa é a segunda aqui que a gente citou. Então, se essa dungeon é para guardar, é para manter distante da sociedade prisioneiros, né? Então é uma dungeon pobre, ou seja, lá você não vai encontrar itens de grande valor. No máximo no escritório do administrador, do carcereiro, alguma coisa útil, mas não espere encontrar tesouros em dungeons que sejam prisões. Você quase não vai encontrar tesouro e mesmo itens mágicos, você tem que dar uma explicação muito boa para quando eles aparecem. Do tipo, por que nenhum prisioneiro pegou esse item até agora? Ou se a informação é dada por um prisioneiro, por que ele não pegou esse item mágico? Aí você vai dar a explicação por quê. Está alguma parte que desmoronou, ou o cara que está com um cara muito forte, muito poderoso, que está com esse item não sabe que é mágico, ou a parte abandonada da dungeon, que ali era tipo um armório assim mágico para emergências, mas os guardas abandonaram aquela área, porém o guardião mágico ou a armadilha ainda está lá protegendo, ou eles fugiram justamente por causa do que quer que agora esteja lá protegendo aquela arma, por exemplo.
E aí vira até uma mini missão pegar esses itens, assim, né? Vira mini quest, que nem um videogame. Mas você tem que ter uma explicação muito boa de porque tem um item importante ou tesouro e ninguém pegou ainda. Ou informação. Pois é, geralmente o mais fácil de fiel, trabalhar, né? é você colocar informações numa prisão desse tipo. Uma pessoa X que tem uma informação tal que vai te levar a tal lugar. Né? Isso. Ou então, assim, você tem que pensar, antes de tudo, se a prisão ela tem prisioneiros ou se ela já teve prisioneiros. Você pode estar invadindo uma prisão abandonada. Onde você encontra... E o que teria numa prisão abandonada? Isso é uma coisa interessante de se pensar. Vamos pensar a respeito. Por que? Nós temos que começar, você vai construir a dungeon, por que ela foi abandonada? Isso é um primeiro. Que eu acho que é mais importante até do que o que habitava antes. Acho que tem que pensar em primeiro por que foi abandonada. Aí depois você volta no tempo. Porque se você pensa que habitava antes, você tem o que está lá agora, os restos do que está lá agora. Mas o mais importante é por que ela foi abandonada. Se a sua masmorra, se a sua prisão, a masmorra de tipo prisão, não tiver criminosos comuns, ela pode ter também outro tipo de prisioneiros. Por exemplo, prisioneiros ricos, prisioneiros nobres ou presos políticos, que são prisioneiros com um nível maior de importância e que têm muito mais benefícios e regalias do que Zé Povinho que está lá trancado porque matou um outro. Né? Então, por exemplo, na Era do Renascimento, entre outros exemplos que eu poderia citar, se você capturasse um rei inimigo ou um nobre inimigo, você não matava esse nobre, primeiro porque tinha os laços de nobreza, e segundo porque compensava muito mais você pedir um resgate por esse nobre, por esse rei de outro país, ou de outro, enfim, outro domínio, assim. Então, esses prisioneiros nobres ou ricos, eles eram bem tratados. E bem guardados. E bem guardados, né? Então, as celas desses prisioneiros, isso aparece, por exemplo, no filme O Homem da Máscara de Ferro. Tinha acesso a livros, tinha acesso a professores, boa comida, tinha acesso a pessoas para conversar, só não podia sair da cela. Você pode ter também, por exemplo, presos políticos, tá? Razões políticas. No próprio Brasil, tivemos isso aí nos anos 60, 70, com os porões da ditadura, né? Os departamentos antissubversivos, como o DOPS e o DOI-CODE. Não eram criminosos comuns, eles ficavam em celas especiais, onde eles eram questionados, interrogados, e aí o tratamento era bem pior. Se não forem criminosos comuns, nem criminosos ricos ou políticos, pode ser uma prisão militar. Você prende, você tem ali prisioneiros de guerra. Ali você tem prisioneiros, ou teve prisioneiros, que têm treinamento militar. Então, os guardas e as armadilhas serão muito mais fortes, para poder manter prisioneiros ou monstros que têm treinamento militar ali dentro. Tá? Um exemplo atual é aquela prisão de Guantánamo, né, onde ficam os suspeitos de ataques terroristas contra os Estados Unidos. Né? Já passaram alguns programas do Discovery Channel que mostram um pouco da prisão por dentro. Ou mesmo no Discovery tem programas que mostram prisões americanas atuais. Tem, né? tem, olha, já vi. Muito bom esse programa. Não, eu ia citar um programa, mas eu vou deixar pro Leo essa vez. Porque acho que a gente pode citar, beleza, se a gente for discutir. Mas eu ia citar só por citar, entendeu? Então é melhor deixar pro Leo essa vez. E tem um outro nível também da prisão. A prisão que está aprisionando algum ser ou seres mágicos, sobrenaturais ou demoníacos, né? O mágico, demoníaco e sobrenatural, né? Redundância. Então, aí tem isso. Por que ele foi preso? A própria arquitetura da dungeon pode ter alguma coisa a ver com o prisioneiro em si, ou os prisioneiros, e pode ser até que as emanações mágicas ou demoníacas, sobrenaturais de maneira geral, aos cachorros. Isso é a campainha, né? Não, deve ser algum gato mesmo. Outras criaturas podem ter sido atraídas para aquela dungeon justamente por causa de seu habitante ilustre, né? E esse tipo de dungeon, ela já é afastada e abandonada por excelência, né? Muitas vezes ela é feita especialmente para guardar aquele demônio ou aquele prisioneiro. Na minha classificação aqui, ela ficaria como uma mistura de um prisioneiro importante, né, um prisioneiro rico, e um prisioneiro de guerra, porque um demônio, um mago poderoso, tem poder de combate muito forte. Como exemplo de uma prisão feita por um prisioneiro específico, eu citaria o finalzinho do filme X-Men 1, onde aparece aquela prisão de plástico feita para prender o Magneto. Aquela é meio pequenininha pra você explorar, né? Você anda em volta, você já doe tudo. Ah, mas até chegar sem lá falar naquele que você pedaço. Você tem que pensar nisso, até chegar naquele quadradinho de plástico. Quer dizer, quão complexo ela não seria. Quão complexo, Ela é uma sala do complexo. É a sala do boss. Né? Do boss. Outra coisa que eu esqueci de falar, outra característica que eu acho essencial para uma dungeon é não confundir dungeon com o gênero survival horror. Acabei de me lembrar disso. No gênero survival horror, você está tentando escapar. Por mais que numa dungeon você esteja tentando escapar, não tem a linha do tempo. Não tem o cronômetro, né?
Ou um monstro indo atrás de você para te pegar. Isso não é necessariamente dungeon, até porque a ideia da dungeon é explorar. Se você está fazendo o gênero survival horror e os jogadores, os personagens, estão tentando fugir, eles não vão tentar explorar. Isso aí seria talvez um jogo de labirinto. O labirinto, eu ia esperar você terminar os tipos de dungeon. Mas o labirinto, eu considero um tipo especial de dungeon. Que é uma mistura da dungeon para guardar alguma coisa com a dungeon prisão. Mas não pode ser considerado o labirinto como uma armadilha? Pode. Que a armadilha... digamos assim, ela coloca pessoas em risco. Sim, mas ela é uma prisão nesse sentido, né? Mas se você considerar tipo uma armadilha labirinto gigantesca. Antes de chegar à prisão. Pode ser, mas é a entrada da prisão. Ela é um labirinto. Pode entendeu? ser, pode ser. Armadilha. Mas eu gosto de pensar no labirinto como um tipo especial, porque é uma mistura dessas duas, pode até ter isso aí que você falou, mais um pedaço que não é labiríntico, mas de maneira especial. Porque não é só guardar alguma coisa ou alguém e não é só aprisionar quem quer que entre, né? Ela também é labiríntica, né? Não tem uma sequência lógica de salas, né? Ela é feita para confundir, para distrair. Cara, eu entrei num labirinto de 100 metros quadrados. Cara, uma cidade lá no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, sei lá, uma cidade. Lá onde minha avó mora. Foi chamado Labirinto Verde, que era uma praça. Eu já vi. Eu até filmei. Cara, um labirinto do tamanho de uma praça, eu me perdi 2 vezes nele, cara. Quer dizer, é muito simples você se perder num labirinto, não é simples fazer o labirinto. Então, quer dizer, não é só uma dungeon de guardar e não é só uma dungeon de aprisionar. Ela também é um labirinto. Isso também força os jogadores a ter aquela pessoa que vai desenhando o labirinto. Eu acho que se for para ser labirinto, não pode ter desenho, não. Não, mas não pode ter o mapa, como é que é o que fala? O cartógrafo. O cartógrafo? Eu acho que se for labirinto, não pode ter o cartógrafo. Porque é justamente a ideia de confundi-los. Confundir os jogadores. A pessoa se sentir perdida, literalmente. Exato, o personagem e jogador se sentirem perdidos juntos, ao mesmo tempo. Se a dungeon ela não for prisão, mas se ela for assim para guardar ou para esconder alguma coisa valiosa, seja tesouro, seja item mágico, seja os dois, ou alguma informação muito valiosa, tá? Por exemplo, você tem que pensar o seguinte: quem são os guardas? Ou o que são, né? Ou o que são, né? Quantos eles são? E por que os prisioneiros, ou por que o que está ali dentro, né, não se rebela? Se for uma pessoa, por exemplo. Né? Às vezes está até rebelado já a hora que você entrar lá. Pois é, né? Por que não consegue se livrar daquilo ali, né? Digamos assim. Existem armadilhas também? E qual que é o nível de letalidade delas? É uma coisa que vai matar um invasor? É uma coisa que vai só ferir o invasor? É uma coisa que vai somente atrasar o invasor para dar tempo de você recuperar o que está lá dentro e sair? Né? O dono da coisa? Então tem que pensar um pouquinho nesses aspectos também. Se for uma dungeon para guardar ou para esconder alguma coisa valiosa. Eu acho que nesse caso, essas dungeons de esconder coisa valiosa, você tem muito mais armadilhas do que numa dungeon de prisão. Né? Sim. Eu acho que... As armadilhas da dungeon de prisão podem até ter sido feitas na hora pelos próprios prisioneiros, né? Sim. Se for aquele tipo de prisão que não tem celinha, mas é só jogar o cara lá dentro e fechar o portão e lá dentro eles se virem, que nem a crematória da Batalha de Riddick, por exemplo, né? Ela é prisão igual... porque você não consegue sair, mas lá dentro você anda mais ou menos livre. Né? Pensando aqui agora, eu acho o seguinte: se você tem uma dungeon tipo prisão, você tem armadilhas para não deixar que as pessoas saiam. E se você tem uma dungeon para guardar ou esconder coisas, você tem armadilhas para não deixar que as pessoas entrem. Isso é verdade. Então tá aí uma coisa para se pensar também quando estiver montando a sua dungeon. Terceiro tipo lá, se você pretende montar uma dungeon que é uma base subterrânea, uma base militar, por exemplo, para treinar forças ou um exército, alguma coisa assim. Então, por exemplo, coisas a se pensar. Como que ela é organizada? Ela é somente um bando de criaturas ali, ou de pessoas, ou de soldados e salve-se quem puder, ou o mais forte manda? Ou ela é organizada, por exemplo, como um quartel? Exemplo aqui de dungeon que é meio que organizada como um quartel, é meio linha de produção, é Isengard, do Senhor dos Anéis. Clássico. Passou nos filmes ali, toda aquela estrutura que montaram abaixo do solo, né, daria uma dungeon perfeita nesse sentido assim, de ser um quartel ou uma base. Se não for uma base, um quartel militar, ela é um laboratório, é a morada de uma criatura poderosa? Por exemplo, um dragão, ou então, de novo falando de filmes, aquele com o Tom Cruise novinho, sabe? A Lenda. Nossa! Tinha aquele diabão, né? O melhor diabo que eu já vi, cara. Pois é. Os caras tinham que invadir aquilo lá, e tinha um lance com os espelhos que eles faziam, e tinha uns doentes muito loucos ali, clássicos dos anos 80, né? Que só teve sucesso depois, né? Agora que tá tendo sucesso, que as pessoas estão voltando a querer assistir. Porque na época foi um fracasso total. Pois é, né? Uma pena. E o filme é até legal. Ou ela pode ser
se for uma dungeon tipo base, ela pode ser também uma fortaleza, que é uma combinação desses dois subtipos que eu falei. Tanto um quartel, quanto um laboratório ou a moradia de uma criatura poderosa. Exemplo também clássico, anos 80, aquele filme Cru e a Fortaleza de Ferro. Nossa. Classicíssimo, né? É horrível aquele filme. Ah não, cara, é muito louco, pô. É muito bom aquilo lá. Depende da idade que você assistiu o filme, é bom. Eu assisti a primeira ele com 11 anos, cara. Não, a primeira vez que eu vi ele eu já era velho já, então eu achei uma Como a gente falou no começo, tudo depende da época que o filme é realizado, né? Na época eu acho que deve ter sido um sucesso, como A Lenda, Labirinto. Nossa, Labirinto Bowie, né? muito... Na época delirava, cara. Cara, Labirinto é uma boa dungeon mágica. É. E que tem habitantes, né? Isso, né? Que às vezes são cruéis, às vezes são bondosos. Às vezes são o David Bowie. Pois é, cara. Não é nem bom nem mal, é simplesmente estranho, sabe? Beleza. E o quarto tipo é a dungeon que é usada como moradia. Geralmente essas aqui são feitas em cavernas, mas podem ser construídas também, se for o caso, né? Então é pensar o que mora ali dentro. Então, dependendo do tipo e quantidade de criaturas, você pode ter uma dungeon tipo toca. Tá? Toca tem uma criatura somente, ou no máximo um grupo familiar. E essa criatura pode ter níveis variados de poder. Pode ser um dragão, você tem a toca do dragão, ou pode ser um lobo gigante, ou o que seja o que for. Ou um hobbit, ou uma toca. Mas aí ela teria uma porta verde. Com certeza, redonda. Se não for uma toca, se tiver mais coisa ali dentro, é um ninho, ou seja, um grande número de criaturas irracionais do mesmo tipo, ninho de aranha gigante, essas coisas assim. Ela é uma moradia coletiva, ou seja, um grande número de criaturas racionais do mesmo tipo, vivendo em comunidade, vai ter isso na sua dungeon tipo moradia, ou ela é um negócio bem mais amplo, como se fosse um ecossistema. Mesmo no tipo mais amplo, antes que você complete o raciocínio, você pode ter a toca, mas de um monstro gigantesco, como um dragão, e ele permite que outras criaturas habitem, gerando um ecossistema. Sim. O ecossistema é, digamos assim, onde você pode viajar mais, mas tem que tomar mais cuidado também com a lógica interna dessa dungeon. É um grande número de criaturas diferentes compartilhando o mesmo ambiente, seja uma caverna, um subterrâneo de montanha, algo do tipo. E aí você define quais são as relações entre os membros dessa moradia coletiva ou desse ecossistema. Relações de dominação, relações de competição, se você tem disputas por território dentro dessa dungeon, e você vai ter também os invasores, que são os jogadores. Tá? Eles vão invadir também, eles também serão considerados invasores ao entrarem numa dungeon desse tipo. Né? E definir também, você mestre, definir quais são as posições de dominância e submissão, quem são as presas, quem são os predadores. Tá? Isso é trabalho e dever de casa para o mestre. Tá? É uma das coisas mais legais de fazer. E é importante separar aqui realismo de coerência. A sua dungeon pode ter uma lógica fantástica e ser completamente irreal. O grande exemplo que eu dou, estou tentando lembrar que podcast que falou sobre isso. Eu não sei se foi o Rolando 20 sobre dragões, ou se foi o RPG Planet sobre dragões, mas o lance de se o dragão está dentro da dungeon, como ele sai. Ora, só porque os jogadores não descobrem como o dragão sai, não quer dizer que ele não saia. Pode ter um corredor, uma passagem secreta do Covil do Dragão para fora, como o Smaug tinha, só ele conhecer aquela passagem. Pode ser, como tem uma dungeon, foi uma aventura de segundo nível que a Wizards of the Coast lançou num Game Day, ela não veio pro Brasil. Como é que chama a aventura? O Cálice de não sei o que, a busca do Cálice de não sei o que. Não é o Cálice de Avandra. Né? E nem o Cálice Sagrado, porque isso é Indiana Jones. Já citamos hoje aqui. Então, achei que você ia falar o Cálice Sagrado, seria o Monty Python. Muito melhor. Era o Cálice de alguma coisa. Peraí, o Cálice Sagrado também estava numa dungeon. Não era o Cálice de Fogo também. Enfim. Mas tinha um coelho, cara. Aquele coelho. Garras enormes. Não é que é dentes terríveis. Não é que é garras terríveis e dentes enormes. Holy Grenade! E... perdi o raciocínio completamente. Enfim, das entradas e saídas da dungeon, sim, né? Pode ser nessa aventura, cálice de qualquer coisa, um grupo de orcs entrou primeiro na dungeon atrás desse cálice, que é mágico, e os jogadores entraram logo atrás. Então você já tem a segunda onda de invasores. Os habitantes naturais da dungeon já têm problemas o suficiente com os orcs, né? E os jogadores vão ter que enfrentar os orcs e a dungeon. E é um dragão negro que está na dungeon. E ele sai simplesmente por um buraco no teto. A caverna dele é uma caverna natural. No segundo nível da dungeon já não é mais construção, é uma caverna natural. E ele sai por um buraco no teto. Como se fosse o Águia de Fogo, assim, sendo do vulcão, sabe?
Ou, simplesmente, como eu fiz uma vez, uma aventura que você acha na internet, os orcs de Galazar, o dragão verde, ele fugia se transformando numa mosca e ia embora, ou se teleportando, né? Antigamente os dragões tinham magia, né? Odiava com todas as minhas forças, no AD&D e na terceira edição, colocar monstro que sabia magia. Porque isso significava que eu tinha que saber todas aquelas magias. Era um porre. Dever de casa pro mestre, né? É. Não, mas ele só selecionava as que ele poderia utilizar na hora. Então assim, isso não é realista. Um dragão no âmago da dungeon não é realista. Lá no fundo da montanha, na parte mais baixa, tem um dragão. É, mas se você fizer de maneira coerente, igual, por exemplo, uma aventura super simples, que ela é sugerida na caixa da Drow, eu acho que depois ela foi de fato lançada nos Estados Unidos, que é Stonefest. Quando você termina a dungeon de Zanzibar, é sugerido que os jogadores poderiam voltar lá e explorar o nível mais abaixo, que é Stonefest. Inclusive vem um mapinha num daqueles cartões e vem a miniatura de papel do dragão, o Camro, que é o dragão branco que habita Stonefest. É uma dungeon muito legal e não tem, tipo assim, não tem realismo nenhum, entendeu? É a dungeon debaixo da mina de sal, entendeu? Que é habitada por um dragão. Nossa. E em cima era tudo por um feiticeiro, mas aí, cara, você pode pensar na lógica maluca que você quiser. O feiticeiro tinha um acordo com o dragão. Fornecia sal pro dragão, o dragão fornecia gelo pro uísque do feiticeiro. Por que não? Em tempos de primeira edição, cara, tudo é possível, sabe? Não havia preocupação com esse nível de verossimilhança. Tudo era possível. Se você quisesse colocar os monstros em salas para esperarem ser mortos pelos jogadores, era completamente aceitável. Porque era mais um jogo de tabuleiro do que de interpretação. Ah, sim, com certeza. Mas ainda assim, era mais legal quando cada sala tinha um motivo para estar lá. Ou cada monstro tinha um motivo para estar lá. Até o Monstro Errante. O Monstro Errante vai ser sempre o mesmo monstro, que são os monstros que estão andando pra lá e pra cá. Mas eles têm um porquê de estar andando pra lá e pra cá. E quanto à letalidade da dungeon? Na dungeon old school, né, na escola old school, como diria o tio Nito, a dungeon escola velha. Esse termo old school é um termo que tem ficado popular meio que de uns 2 anos pra cá, né? O pessoal meio que voltando às raízes. Eu ainda prefiro velha guarda, mas a tradução do tio Nito, escola velha, é muito melhor. Né? Dungeons, pra mim, são mortíferas. Ou, como diria Lulu Santos, né? Faltava retornar à velha escola. Nossa, se mata. Bom, as dungeons... Mas termina o episódio primeiro. Momento musical. Na minha opinião, dungeons têm que ser mortíferas. Ou, ao menos, mais mortíferas do que a sua campanha normal, tá? Tem uma aventura chamada Dai Vec Nadai que avisa pro DM que é melhor ele não chamar aquele jogador que é muito apegado ao seu personagem para jogar, porque é provável que cada jogador tenha que fazer um personagem novo 3 vezes ao longo do jogo. Tempo do Mal Elemental, que é uma mega hiper dungeon complexa pra caramba, com uma lógica interna fantástica, como eu nunca vi outra, é mortífera também. Ela parte do princípio que os jogadores vão morrer umas 2 ou 3 vezes. Aí você tem que entrar nas definições das 4 dungeons que o Ivar comentou. Se for uma dungeon pra guardar uma coisa, eu acho que ela vai ser super mortífera. Se for uma prisão, às vezes não. Às vezes nem tanto. Ela pode ter mais gente, pessoas com ideais diferentes do que ser letal. Os jogadores podem até eventualmente encontrar aliados lá. Sim. Né? Vai que eles não são resgatados do noite uma hora. Ao invés deles morrerem, eles são só botados inconscientes e acordam sendo cuidados por drows que seguem Elistri. Né? Ou, por exemplo, dungeon moradia, né? Se eles derem sorte de topar com um grupo que não é letal, que não é hostil a eles, né? Quem sabe eles podem pelo menos começar com essa vantagem, né? Acabei de me lembrar de uma dungeon que eu fiz uma vez, antes que eu me esqueça. E a dungeon que é para impedir acesso a algum lugar. Você tem o Vale Encantado. E ele só é acessível pelas montanhas através de uma dungeon. Pense Caradras, assim. Caradras dá pra você dar a volta se ela deixar, né? Mas tem uma dungeon feita, povoada pelos construtores da dungeon com o único propósito de impedir que pessoas atravessem para dentro do Vale Encantado. É o Dourado, cara. Que tipo de dungeon é essa? É Dourado? É o Dourado também. Ficava a entrada da dungeon até você chegar ao Dourado era uma cascata, uma cachoeira. Atrás de uma cachoeira. Basicamente é uma dungeon para guardar ou esconder coisas valiosas. No caso, um lugar. Porque é uma dungeon de acesso, né? Porque isso aparece em Eragon. No final de Eragon tem uma dungeon dessa que é pra você chegar no Vale dos Anões lá. Só que ela é habitada pelas pessoas. Eu tava pensando numa dungeon não. Que os caras cultivam plantas carnívoras e jogam mortos-vivos lá dentro só pra impedir que as pessoas entrem. De tempos em tempos vai lá e põe mais morto-vivo, mais planta carnívora. Você tá impedindo que as pessoas cheguem à entrada desse vale, por exemplo. É um tipo especial de dungeon prisão? Não, porque você não deixa prisioneiros lá dentro.
Tá. Guardar coisas preciosas. Pra esconder ou guardar coisas preciosas. No caso, mesmo vale. que essa coisa preciosa esteja fora da dungeon. Porque assim, a coisa preciosa é a última porta. Tá certo. Que é a Eu penso cidade, assim, pelo menos, né? que é uma cidade inteira. Sabe? Pode ser outro mundo, um outro... Pode ser qualquer coisa, né? É verdade, o tesouro pode ser qualquer coisa, Pois né? O tesouro não é só coisa material, uma espada mais 5, falante, resmungante. Que tem personalidade própria, mala sem alça, né? Então, Marcelo, eu concordo quando você disse que você fala do nível de letalidade e que as dungeons têm que ser letais, tá? Eu acho especificamente que as dungeons têm que ser difíceis, têm que ser quase impossíveis de serem atravessadas, mas não impossíveis. Claro, a dungeon tem que ser desafiadora, não frustrante. Muito desafiadora. Tem que ser o mais desafiadora possível. Aí que tem o escudo do mestre. Mas não impossível. E tem até aquela ideia de que, dependendo da maneira como você construiu a dungeon e ela sendo desafiadora, pode ser aquele tipo de dungeon que os jogadores vão voltar de quando em quando. Tem uma dungeon que é o Haunted Halls of Evening Star, que é em Forgotten Realms, né? Era em Forgotten Realms na terceira edição, não sei se ainda existe na quarta, em Cormir, que é uma dungeon com vários níveis de dificuldade que as pessoas, os aventureiros, todo mundo sabe que a dungeon tá lá, entendeu? Todo mundo sabe que ela é lotada de tesouro, que ela é profunda pra caramba, e todo mundo vai lá, de tempos em tempos, para explorá-la. A própria Undermountain. Desse jeito, tem uma estalagem que tem uma passagem, e de tempos em tempos os caras vão lá, exploram, voltam, você recupera nessa estalagem, desce, explora, volta, quer dizer, os jogadores podem querer voltar nessa dungeon de vez em quando. É quase uma atração turística. Vai que tem a sala, tem uma porta que tá, as coisas dá pra colocar coisa muito videogame. A porta que leva pra escadaria pro nível abaixo, ela só pode ser aberta por um paladino digno. E aí você fala para os jogadores assim, a boca pequena, olha, você vai ser considerado digno quando você passar naquele ritual da sua igreja, que por coincidência, só quando você chegar no 5º nível. Aí. É um gancho. Pra deixar o jogador mais ansioso. É uma coisa meio Diablo, né, cara? Mesmo eu acho que na campanha, o mestre pode colocar deixas de dungeon, né? Às vezes na campanha, você encontrou um buraco. Fundo. Uma coisa assim, não que o mestre empurre os jogadores pra dungeon, que vocês têm que resgatar tal coisa ou pegar tal objeto naquela masmorra ou naquela dungeon. Às vezes os jogadores podem estar numa campanha aleatória e simplesmente achar um buraco. Ou terem que atravessar, né? Ou acabam tendo que fugir. Não, porque aí você tá forçando. Mas assim, tem um buraco simplesmente ali, ou uma entrada, uma caverna X. Vira uma side quest, talvez. Sim, porque aí torna a campanha mais interessante. Porque os jogadores podem simplesmente ignorar aquele buraco e continuar a campanha, ou eles podem se aventurar e falar, nossa, um buraco, o que tem aqui dentro? Ou eles podem também anotar no jornal deles, no diário, né? E voltar depois. Sim. Que aí tem a questão da evolução das dungeons. Daquele ponto que os jogadores, por exemplo, não entraram, até 2 anos depois, que foi quando eles resolveram retornar para o lugar, o que mudou na dinâmica interna da dungeon, né? E se eles venceram o grande vilão, ele pode estar de volta esperando pelos jogadores dessa vez, ou seja, com mais níveis. Só complementando o que você falou, Marcelo. Então, no design da dungeon, é importante você também definir entradas e saídas, tá? Como o Marcelo estava falando agora há pouco. O dragão entrando pelo buraco no teto, enfim, né? Também são 4 tipos de entradas e saídas. As normais, usadas por aventureiros. As entradas secretas, usadas por guardas e monstros e chefes. Entradas e saídas de emergência. E quando eu falo de emergência, por exemplo, é um topo de um abismo ou de um fosso, uma cachoeira, que você só pode sair, mas voltar por ali é bem mais difícil. E entradas e saídas esquecidas. Uma coisa que eu fiz uma vez foi um rio de lava, dividi a dungeon literalmente no meio, era no meio certinho do mapa, de um lado o Drow, do outro lado o Yuan-Ti, e tinha essa saída de emergência porque os jogadores encontraram, adoro essas coisas de videogame, os jogadores encontraram uma poção junto com os Yuan-Tis e encontraram uma outra poção junto com os Drows que sozinhos não faziam nada, mas descobriram que ao juntar as duas eles conseguiam imunidade ao elemento fogo por 1 hora. Foi o tempo certinho que eles tiveram para navegar o rio de lava e escapar de lá. Que legal. E eles saíram num vale, caíram numa cachoeira, assim, que aí virou água, aquela água. Tipo, saíram num geyser, assim, sabe? Não tinha como voltar mais. Né? Mas eles... Você literalmente expulsou os jogadores da dungeon. Na hora que os Drow e o Yuan-Ti descobriram que os personagens estavam lá, eles pararam de brigar entre si, entendeu? E começaram a persegui-los. Por coincidência, né? Aí eu coloquei o espírito de um clérigo caído pra dar as dicas, né? Ser o tutorial deles, né? Pra saber que eles tinham que encontrar essas 2 poções. Muito antes do D&D roubar de volta ideias do videogame, eu já roubava ideias do videogame para o D&D.
Então, no próximo episódio, vamos responder a pergunta: e se eu fosse construir uma dungeon? Momento sádico do DM. E também nós vamos dar as dicas de leia, ouça, veja. Duvido que a gente vai conseguir dar uma dica de ouça, mas a gente pode tentar. Cara, eu tô vendo aqui na minha frente, que os ouvintes não estão vendo, mas tem um CD aqui do Milton Nascimento com o Gilberto Gil. E como o Michael Jackson morreu há algumas semanas, cara, eu lembrei de uma coisa bizarra. Tem tudo a ver, o né? CD do Milton Nascimento com o Gilberto Gil, lembrou do Michael Jackson. Porque os dois são pretos? Não, o Michael Jackson não era preto, tá? Não mais. Não é, não. Só de fora pra dentro, de Cara, dentro pra fora. eu vi uma coisa interessante falando sobre o Michael Jackson, né? Que o Você cara... não vai deixar ele contar a história dele. O cara, ele Depois eu conto. tava dissertando quando ele viu primeira vez o vídeo do Thriller no Fantástico, né? Ele achou super bizarro um cara virar um monstro, né? E realmente Michael Jackson virou um monstro, né? Ele deixou a cor dele e ficou sem nariz. Ele praticamente fez o que o filme dele, o que o clipe dele propôs. A vida imita a arte, né? Tá? Bom, mas voltando à história aqui, eu lembrei do Michael Jackson aqui olhando o CD do Milton Nascimento com o Gilberto Gil, porque Milton Nascimento fez uma versão cover de Beat It. Você tá brincando? Podem procurar. Será que tem no YouTube? Será que tem videoclipe? Olha, no YouTube não sei se ele chegou a gravar clipe disso, mas tem... Quem procurar nesses sites legais ou nesses downloads legais que ninguém faz, tá? Como eDonkey, Sherasa, entre outros, né? Nós sabemos que as pessoas fazem isso, mas nós não fazemos e não aprovamos. Pois é. Lógico. É o que nós dizemos, né? O que é isso? Hã? Enfim, mas Marcelo, você falou que tinha uma história sobre uma caneca do seu avô? Nossa, meu não. Era... Quando eu era criança, tinha uma caneca dentro da geladeira. Era a caneca da família, né? Exatamente, era mó nojo, assim, todo mundo tomava. 6 pessoas, só faltava cachorro tomar na caneca. Será que faltava mesmo? Nossa, é verdade. Porque ficava essa caneca dentro da geladeira, porque a garrafa de água estava dentro da geladeira. E aí você abria, conveniente, né? Você abria, pegava a caneca, enchia de água, tomava e colocava de volta. É, legal, né? Mas bom que congelava só a baba. Pergunta, a caneca era aquelas que tinha a água em volta, assim, pra ela ficar gelada? Não, era uma caneca de metal. Eu não lembro se era alumínio ou se era aço. Amassadinha? Era uma caneca redonda, bojuda, assim, completamente amassada, parecia um asteroide. Parecia um chiclete mastigado, assim. E a asa era rebitada, cara. Quer dizer, deve ter sido alguma coisa feita no fundo de quintal, em casa, assim. E tinha algum símbolo de time de futebol, né? Porque não. Normalmente você encontra as canecas com time de futebol. Verdade, não tinha nada. Era uma caneca... Olha, estou contando essa história e estou me lembrando do gosto da caneca. Porque metal gelado tem um gosto muito particular. E aí a gente tá tomando nessa caneca de aço aqui do... Não, a caneca é um copo, né? Um copo. Do jantar medieval. Por pouco não é vinho aqui dentro, né, cara? Nossa, tem vinho aí, se quiser. Opa! Esse podcast não vai sair. Não vai sair hoje. Muito pelo contrário, vai ficar ótimo. E a pergunta crucial. Qual o paradeiro da caneca? Cara, eu não sei. Eu tô me lembrando dela agora, tipo, 20 anos depois. Eu tô me lembrando dessa caneca. Eu não lembro o que aconteceu com ela. Numa das muitas mudanças, talvez ela tenha sumido. Minha mãe talvez tenha caído a ficha, se dado conta de que ela era absolutamente nojenta, né, cara? Porque, e deu pro cachorro. Veja bem. Aquela caneca chegou a ser lavada alguma vez? Ah, minha mãe devia lavar. Ou essa não era a intenção? Eu não sei, com 8, 9 anos eu não precisava pensar nessas coisas. Cara, né? isso é justamente pra quando a criança é pequena, pra disseminar os vírus de pra febre. Trocar resistência? Pra trocar resistência, cara. Não, vocês tudo... querem saber o que é pior? A garrafa de água, a caneca, os outros 5 membros da família usavam. Porque o meu pai tinha uma garrafa, no começo era a mesma garrafa, que ele tomava no bico. E aí, quando a gente começou a ter aula... O pior é que ninguém faz isso, né, cara? Pois é. Ninguém faz isso. A hora que a gente começou a ter aula de biologia na escola, eu lembro de um de nós, irmãos, não lembro quem, começou a reclamar disso, que era meio nojento. Quer dizer, a garrafa era nojenta, a caneca não, mas tudo bem. Aí minha mãe acabou pegando alguma garrafa de uísque que ia ser jogado fora, lavou e passou a deixar pro meu pai lá. Cara, antigamente isso era muito comum, né? É verdade. Garrafas de uísque dentro da geladeira. Hoje todo mundo pega aqueles galão de 20 litros, né? Não tá nem mais aí pra... Eu gosto de talha ainda. Em casa tem o galão de 20 litros, mas eu falei, não, eu quero uma talha. Cara, eu lembro uma vez, quando a minha família viajou pro Rio de Janeiro, e a gente ficou, assim, num apartamento lá, ficamos por 2 semanas, né?
E tinha um lugar, acho que era uma padaria ou uma vendinha ali perto, que vendia concentrado de suco de maracujá. Acho que feito por eles mesmo, uma delícia, mas vinha numa garrafa de vodka, aquela Orloff, sabe? Nossa, que legal. Cara, e era muito bom, sabe? E você via na geladeira, você abria, tava aquelas 3, 4 garrafas de Orloff cheias de uma coisa amarela dentro. Radioativa, né? Praticamente, né? Assim, né? Não, pior que nem ficava tanto, porque as garrafas de Orloff que acabavam, o concentrado, eram enchidas com água gelada, né? Pra você fazer mais. Fazer mistura. Igual, quem que falou? Acho que foi uma amiga minha que ela gostava de catuaba. Catuaba pra cá, Ela me mostrou aquela garrafa de plástico de catuaba. Com aquele cara pelado. Com aquele cara pelado, com aquela Abraçando mulher meio... É mais ou menos duas. Adão e Eva, né? Não, tem uma catuaba poderoso, que é o cara com 2 mulheres, um em cada braço. Não, assim. é bem aquela cena. Essa cena me lembra do final do Escorpião Rei, sabe? Que o cara abraça aquela sacerdotisa, levanta o arco, ou levanta a espada dele, não lembro agora, pra saudar as pessoas lá. É aquela cena, cara. Você fotografou aquilo lá, você Não, tem a catuaba e Escorpião Rei. Mas o pior é aquela garrafinha de plástico que você aperta, ela vai... E tem gente que gosta daquilo. Ah, cara, eu lembro quando eu trabalhava no supermercado, tinha uma veinha que ia toda semana comprar uma garrafa de Sinar. Ah, mas Sinar tem gente que toma antes da comida. Velho, assim. é destilado de alcachofra. Que horrível isso, cara. Tem aí, você quer? Não. Tipo assim, eu nunca experimentei pra saber que gosto que tem, mas a ideia é estranha. É né? amargo. É amargo? Ah, então é um digestivo. É. Ah, bem então retiro o que eu disse. A maioria dos ketchups que a gente come hoje é tudo de beterraba, não é de tomate. O que eu compro é de tomate. Sim, mas a maioria daqueles docinhos, aquela coisa, vem tudo de beterraba, não é de tomate. Tem muita gente que, ketchup, é vermelhinho. Nunca reparou que é roxo, na verdade? E as goiabadas, assim, pelo menos 50% são feitas de chuchu. Chuchu? Não, isso é. A minha mãe, quando fazia goiabada, ela usava chuchu pra dar volume. Cara, imagina, o que é mais fácil de nascer? É por isso chuchu ou goiaba? É por isso que a goiabada cascão é tão mais cara. Porque a goiabada cascão tão mais saborosa, né? 100% pura goiabada. Não, é 50% goiaba, 50% açúcar, né? Nossa, não, é verdade. Agora me fala, por que os namorados têm a mania de chamar a namorada de chuchu? Que é um negócio aguado e sem graça. Que dá todo ano, e se você não tem gosto de nada, se você não comer, ninguém come. E ainda vai pra goiabada, né? Pra dar volume. Se você não comer, estraga, né? Não, se você não comer, não tem gosto de nada, se você não comer, alguém come. Eu não vou falar, eu vou me restringir isso aqui, porque tem uma amiga nossa que tem esse apelido, né? É verdade. Bem lembrado. Sacanagem. Não, mas não é, não, eu tô falando assim, tirando ela que é amiga, que é apelido, mas assim, é namorados carinhosos, que é apelido, então todo mundo chama de chuchu. Mas um namorado, assim, chegar todo... Ai, meu chuchuzinho, não sei o que... Eu nunca tive essas viadagens, não. Que não fala meu doce de coco, minha lasanha, meu nhoque... Lasanha, cara? Ah, cara, minha lasanha é bom pra caramba. Ei, minha lasanha, vem cá. Vamos fazer um frango assado. Isso é o Garfield. Cara, mó Garfield. Ai. Como é que a gente saiu de água pra goiabada, né, cara? Impressionante. Pois é. Chuchu, né? Chuchu na goiabada. Chuchu na Aqui em Ribeirão Preto eu tomo água, só nesse calor que eu abro a geladeira pra pegar água da jarra, que eu comprei uma daquelas jarras que a tampa levanta, justamente pra não cair na tentação de tomar, que às vezes eu até cato assim e não tem copo por perto, a minha reação é levar na boca, mas como não tem como, porque tem que levantar a tampinha, não dá pra levar na boca, senão eu vou tomar um banho, aí eu não, tudo bem, vou pegar um copo. Eu preciso fazer essas armadilhas pra mim mesmo. Mas faz igual uma amiga minha, ela tem na casa dela squeezes, por cores. Não, a minha mulher faz isso, ela tem um squeezezinho, inclusive nem squeeze não, é uma garrafinha com... É tipo um canudo, mas é aquele canudo que você dobra, desdobra assim. Ah, sei. E a Luciana, formada em engenharia de alimentos, e formatura dela de farmácia agora, daqui a 3 dias. Então, fresca... Ela é formada em engenharia de alimentos, é formatura de farmácia. Agora ela tá fazendo farmácia. Acabou. Entendi, é a segunda faculdade. Isso, então quer dizer, duplamente fresca com higiene, né, cara? A ponto de ser ridículo, assim. Chegar da rua e... por pouco não tem que trocar de roupa, entendeu? Porque foi na rua que eu... É que ela se segura muito, ela admite que se segura muito, senão ela seria muito mais nojenta. Então ela me faz lavar aquela... Não sei como é que chama, uma garrafinha lá, me faz lavar todo dia. E claro, vou lavar com água e sabão, porque nesse calor de Ribeirão é facinho ficar verde do lado de dentro. Pois é. Mas eu costumo tomar muita água da torneira. Aqui em Ribeirão, a água da torneira quase não tem gosto. Em Franca não dá. Em Franca tem um gosto de cloro. Hã? Em Ribeirão tem muito cloro. Isso é bom. Mas em Franca não dá. O gosto da água de Franca eu não conseguia tomar, cara, porque tinha um gosto de pedra calcária, sei lá. Remédio, né? Sim. Não, era um gosto de pedra mesmo, cara. Como se eu estivesse lambendo a pedra sabão.
Nossa. Tá? Agora, isso que você falou de guardar a caneca na geladeira, acabei de pensar numa estratégia interessante. Como a minha geladeira raramente tem muita coisa, né? Até porque passo o dia inteiro fora de casa e também porque eu não tenho dinheiro, né? Poderia começar a guardar os copos e canecas que eu tenho lá em casa na geladeira. Conforme eu vou usando, vou deixando na pia. Pra Isabel do Rodo, que é a moça que limpa lá em casa, pra ela chegar na quinta-feira e lavar. Ou então, Ivar, compra um frigobar, troca sua geladeira e pronto. Verdade. Tu não acabei de falar que eu não tenho dinheiro? Economiza, não, Pra vende quando? a geladeira e compra o frigobar. É bom que você economiza mais energia. Olha só. O legal é que nesse calor e nessa umidade, a gente abre o congelador, dá até medo, cara. Não, dá até medo, porque abre o congelador, tá muito quente, muito úmido, sai uma fumaça, eu me sinto numa boate, cara. De escorrer assim, nem de filme, vai descendo, vai descendo aquela fumaça indo pro chão, caramba, que coisa horrível. Mas falar em higiene, cara, eu tava vendo, dos povos mais higiênicos do mundo são os japoneses. Os caras têm uma filosofia assim, toda pessoa que mexe com o público, o cara que vai mexer, vai entrar no carro pra guardar carro, vai ser porteiro, todo mundo é obrigado a usar luva. Tem aquele lance dos sapatos que você não pode... Tem lugares certos que você pode deixar o sapato para entrar dentro de casa. Mas isso, será que é higiene mesmo, no sentido de não pegar germes e bactérias, ou é só algum tipo de costume maluco sobre alma e espírito e pureza? Eu acho que pode ser o casamento das duas coisas, sabe? Tipo, o costume maluco de alma, germes, mas serve como prevenção para os germes, entendeu? Sem querer deu certo. Sem querer deu certo. Eu tive uma experiência parecida sobre esse hábito, especialmente de tirar os sapatos para entrar em casa, quando eu estive nos Estados Unidos. Eu fui para casas, e não só em um lugar não, fui para casas no Texas, fui para casas no estado de Oklahoma e uma vez numa casa no estado de Nova York também. E os americanos, assim, muitos deles têm o costume de chegar em casa, tirar os sapatos, ficar ou descalço ou de meia. Ah, não dou conta, não. Mas sabe por quê? Ainda mais aqui em Ribeirão Preto, que esse vento, essa poeira vermelha... Não, mas é que eles têm uma excelente razão para isso. A maioria das casas que eu visitei tem carpete branco. Ai, nossa, cara. Pois é. Que Então, se eu fosse para os Estados Unidos e me mudar para lá, eu ia abrir uma fábrica de carpete branco. Porque, ou de limpeza de carpete, né? Eu abriria uma fábrica de carpete branco, sabe? Instala, esquece, sabe? Cara, eu já tava vendo uma coisa interessante. Era tanto. Sabe aquele comercial da quarta edição do Dungeons and Dragons? Que tem o Beholder? Que o cara que abraça o troll da mesa de jogadores. Cara, sei. Eu tava pensando, cara. Eu faço um grapple, tu não mensageiro dele. O cara fica procurando no livro. Você leva um ataque de oportunidade. Tá bom, eu mato troll. Tava vendo. No final o cara fala assim: mas apesar de o jogo estar em constante mudança, ele é o mesmo. Se não é o mesmo, por que vai mudar? No final ele fala, o jogo é o mesmo. A essência do jogo é a mesma. A essência do jogo é a mesma, é verdade. Mas aquele propaganda, duas observações sobre ela. A primeira, eu não consegui identificar o sotaque do cara que narrava. Ele tinha um sotaque esquisito. E em segundo lugar, aquela cena do grapple lá, da terceira edição, toda vez que eu vi aquilo me lembrava do Star Wars D6. Que era tão complicado pra você usar o sabre de luz que você desistia 9 de cada 10 vezes e sacava o blaster e disparava no cara. Era muito chato, cara. Não tinha, os Jedi usavam blasters e rifles. Nossa, o Ivar tá concordando. Será ser mais fácil. É verdade, é que naquela época tinha só a trilogia clássica, né? Episódios 4, 5, 6. E você conseguir ser um Jedi era uma coisa tão rara que pra você até ser um Jedi no jogo, as coisas eram bem mais difíceis, né? Então você tinha que se concentrar, você tinha que fazer quase que um ritual de invocação de sabre de luz ali. Não, era um combate à parte. Tinha um combate quando você queria usar uma poder da força ou o sabre de luz. O poder da força nem tanto, mas o sabre de luz... Você ligar o sabre de luz, cara, você tinha que usar também, era complicadíssimo. Tá? Você tinha que combater o sabre de luz, depois da... Talvez ele não te matava, né? Vai ser. Olha só. Igual mangueira, né?